A Torre de Babel, a ambição que separou a humanidade. Os detalhes dessa história estavam escondidos até agora. Fique até o final do vídeo e tudo será revelado. A aurora despontava no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado, quando os primeiros homens chegaram ao vale de Sinar. Eram muitos, um povo unido, filhos dos filhos de Noé, que haviam multiplicado sobre a terra após o grande dilúvio. Eles haviam caminhado por dias incontáveis, deixando para trás suas terras de origem, em busca de um lugar onde pudessem estabelecer-se de maneira definitiva. E agora estavam ali, diante de uma vasta planície fértil, um local promissor, onde poderiam construir algo grandioso, algo que os tornaria imortais na história. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Não havia divisões, não havia barreiras. O coração dos homens pulsava em um só ritmo e suas palavras eram compreendidas por todos. Não havia desconfiança, não havia confusão, apenas unidade e um propósito comum. Mas o que começou como um sonho compartilhado, logo se transformaria em um pesadelo de soberba e ruína. O sonho de uma cidade eterna. Ao enterrar suas estacas na terra fértil do vale, os líderes do povo reuniram-se para tomar uma decisão. Ali não ergueriam apenas tendas temporárias como seus pais haviam feito. Ali eles fundariam algo que nunca antes fora visto no mundo. Seria uma cidade imensa, majestosa, uma obra que refletiria sua força e sua inteligência. Mas a cidade por si só não bastava. Eles queriam mais. Queriam desafiar os próprios céus. Foi então que surgiu a ideia: uma torre. Não uma torre comum, mas uma que alcançasse os céus. Uma que fizesse seus nomes ecoarem pela eternidade. Uma que assegurasse que jamais fossem espalhados sobre a terra como poeira ao vento. Ali, naquele vale, ergueriam um monumento à sua grandeza, um símbolo da força humana. Se conseguissem tocar os céus, quem poderia desafiá-los? Quem poderia separá-los? E assim começou a construção, a ascensão da torre. O sol nascia sobre o vasto vale de Sinar, derramando sua luz dourada sobre uma cena vibrante de atividade incessante. O eco dos martelos, o ranger das cordas puxando os pesados tijolos e o burburinho dos trabalhadores enchiam o ar. O calor era implacável, o suor escorria pelos rostos exaustos, mas ninguém se detinha. Não havia pedras naquela terra, mas isso não os impediu. Os homens haviam aprendido a moldar tijolos de barro e cozê-los ao fogo, fortalecendo-os como nunca antes. O betume negro e espesso, extraído do solo, servia como argamassa, selando cada camada da estrutura com uma firmeza quase inquebrantável. A cada dia, a torre se erguia mais e mais alto, suas paredes maciças cortando o céu como uma lâmina afiada. Os primeiros andares já haviam sido concluídos e agora erguiam andaimes para alcançar alturas ainda maiores. O ar rarefeito começava a dificultar a respiração, mas isso não importava. Cada homem ali sentia que estava participando da maior conquista da humanidade. As nuvens já não pareciam tão distantes, logo talvez pudessem tocá-las. Ao redor da torre, a cidade florescia. Havia mercados, ruas largas, praças repletas de vozes e risadas. A população crescia rapidamente, atraída pela promessa de grandeza e imortalidade. Era uma civilização próspera, um império de tijolos e betume, forjado pelas mãos daqueles que acreditavam ser senhores do próprio destino. Do alto das estruturas, os líderes observavam sua obra com olhos brilhantes. O orgulho inflamava seus corações como uma chama devoradora. Eles se entreolhavam e sorriam. "Vejam, vejam o que nossas mãos podem fazer!" exclamavam, estendendo os braços para o colosso que se erguia imponente. "Não há nada impossível para nós." O brilho da ambição reluzia nos olhos de cada trabalhador. Não precisavam mais de Deus, murmuravam entre si.
Deus havia destruído o mundo no dilúvio, mas eles tinham renascido das águas. Não precisavam mais dele para proteger suas vidas. Eles haviam tomado o controle de seu próprio destino. Mas do alto dos céus, o Criador observava. Seus olhos perscrutavam cada tijolo empilhado, cada palavra pronunciada, cada intenção oculta no coração dos homens. O que ele via não era apenas uma torre, era a corrupção de um povo que havia esquecido quem realmente eram. O céu permaneceu em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre o curso da humanidade. O olhar de Deus sobre a terra. Na imensidão celestial, onde o tempo não tem limites e o espaço não tem fim, Deus contemplava os feitos dos homens. Ele viu a cidade e a torre, viu a unidade deles e percebeu o que estava em seus corações. Eles haviam se esquecido de que eram apenas criaturas. Em sua arrogância, haviam colocado sua própria glória acima da vontade divina. Então o Senhor disse: eis que são um só povo, e todos falam uma só língua, e isto é apenas o começo. Agora, nada do que intentarem fazer lhes será impossível. Gênesis 11, 6. Havia poder na unidade da humanidade, mas este poder estava corrompido. Se continuassem assim, nada os impediria de se desviarem ainda mais do caminho certo. Eles acreditavam que poderiam alcançar os céus, mas estavam cegos para a verdade. Estavam se afastando de Deus, e quanto mais alto subiam, mais profunda seria sua queda. E assim, o Senhor desceu. A confusão das línguas. Naquela manhã, os trabalhadores se reuniram como de costume. Pegavam seus tijolos, misturavam o betume e subiam pelos andares inacabados da torre. Mas algo estava diferente. Quando um homem pediu um tijolo ao seu companheiro, o outro olhou para ele confuso. Ele havia entendido algo completamente diferente. Irritado, o primeiro repetiu, mas, mais uma vez, suas palavras não fizeram sentido. Ao redor deles, o mesmo acontecia em todos os lados. Ordens eram dadas e não compreendidas. Os mestres de obra gritavam, mas seus subordinados não os entendiam. O caos tomou conta do canteiro de obras. "O que você está dizendo?" perguntou um homem desesperado. "Eu estou pedindo o balde de betume", respondeu o outro. "Betume? O que é isso?" A confusão cresceu como uma tempestade. Um homem tentava se comunicar com o outro, mas suas palavras não tinham sentido. A mesma língua que antes unia a humanidade, agora era um muro intransponível entre eles. O que antes era um só povo, agora se tornara uma multidão de estrangeiros. O trabalho parou. A cidade mergulhou na desordem. Gritos ecoavam por todos os cantos. Ordens eram dadas em dialetos incompreensíveis. Alguns tentaram continuar, mas sem comunicação, tudo se tornou impossível. A unidade havia sido quebrada. O coração dos homens, que antes pulsava como um só, agora estava dividido. A queda de Babel. O caos tomou conta da cidade como um incêndio incontrolável. O que antes era um canteiro de obras disciplinado, onde cada homem conhecia seu papel, agora se transformara em um pandemônio de vozes desconexas, olhares confusos e gestos desesperados. Os amigos de ontem, que compartilhavam risadas e refeições, agora se encaravam como estranhos. Os mestres de obra gritavam ordens, mas suas palavras soavam como ruídos incompreensíveis. Trabalhadores tentavam se comunicar, mas suas bocas proferiam sons que nem eles mesmos reconheciam. O pânico se instalou. O trabalho, outrora movido por uma sincronia perfeita, foi interrompido abruptamente. Tijolos caíam dos andaimes, ferramentas eram largadas no chão, e o que era um sonho compartilhado se tornava um pesadelo coletivo. Os líderes tentaram controlar a situação, reunindo grupos para tentar entender o que estava acontecendo. Mas era inútil. O desespero tomou conta.
O medo enrijeceu as mãos dos homens, fez suas vozes tremerem e seus corações se apertarem no peito. A confusão se espalhou como uma maldição invisível, quebrando laços, destruindo amizades e dissolvendo alianças. Então começou a dispersão. Primeiro, pequenos grupos se formaram entre aqueles que ainda conseguiam se entender. Um olhar, um gesto, um sinal eram suficientes para decidir que aquele lugar não era mais seguro. Sem comunicação, sem liderança, sem futuro, a única escolha era partir. Uns seguiram para o sul, atravessando desertos abrasadores, outros para o norte em busca de novas terras. Alguns se aventuraram pelos mares, enfrentando águas desconhecidas, enquanto outros cruzaram montanhas e vales, distanciando-se cada vez mais. As famílias foram dilaceradas, separadas pela barreira intransponível da língua. Irmãos chamavam por irmãos e não eram atendidos. Pais tentavam acalmar os filhos, mas suas palavras eram sons desconexos, assustadores. Lares foram abandonados, amizades foram desfeitas, e a promessa de um grande reino tornou-se apenas uma memória distante. A torre, que deveria tocar os céus, permaneceu inacabada, um gigante de pedra e barro esquecido no tempo. Seus andaimes caíram, suas paredes começaram a rachar, e o vento sussurrava entre suas ruínas como um lembrete silencioso do que acontece quando os homens desafiam os desígnios de Deus. A cidade de Babel, que um dia prometia ser o centro do mundo, foi abandonada, e seu nome passou a carregar um significado sombrio: confusão. Pois ali, no coração do vale de Sinar, Deus havia confundido as línguas dos homens e os espalhado pelos 4 cantos da terra. E assim, a torre que deveria unir a humanidade tornou-se o símbolo eterno de sua separação. Da lição perdida. O que restou da grande torre? Apenas ruínas esquecidas no tempo. O que restou do grande sonho? Apenas pó e lembranças, dissipadas como cinzas ao vento. O eco dos trabalhadores, que um dia ressoava pelas alturas, agora havia silenciado. Os homens que haviam marchado com orgulho para erguer um monumento à sua glória, agora caminhavam dispersos, levados para terras distantes, separados por línguas que não compreendiam. A humanidade foi dividida não por armas, não por espadas ou sangue derramado, mas por palavras. Um simples sopro divino desfez o que milhares de mãos haviam construído. O que antes os unia, uma só voz, um só entendimento, um só propósito, agora os separava para sempre. O próprio alicerce que sustentava sua comunhão foi desfeito pela mão do Criador. Mas a lição permaneceu. O orgulho humano tem limites, e toda tentativa de alcançar a grandeza sem Deus está fadada à ruína. A torre não caiu porque era frágil. Caiu porque o coração daqueles que a erguiam era frágil diante da ilusão de poder. Eles acreditaram que poderiam tocar os céus com suas próprias mãos, mas esqueceram-se de que já haviam sido criados à imagem do próprio Deus. Esqueceram-se de que não foram feitos para desafiar os céus, mas para caminhar sob eles em humildade. O vento assobiava entre as ruínas da torre inacabada, como se a própria terra lamentasse a tolice dos homens. O céu, que antes era alvo da ambição humana, permanecia intocado, inalcançável, tão distante quanto sempre fora. E ainda assim, o orgulho dos homens, esse nunca desapareceu completamente. A história da Torre de Babel se repetiria em diferentes formas ao longo dos séculos. Reinos se ergueriam em arrogância, impérios cairiam pela soberba e civilizações desmoronariam ao tentar substituir Deus por sua própria grandeza. O homem sempre buscaria um caminho para desafiar sua condição, sempre tentaria construir novas torres para alcançar os céus. Mas sem Deus, todas essas torres estariam condenadas a ruir. A torre caiu, mas a lição, essa permanece até hoje.
Se você ama conhecer a fundo as histórias e mistérios da Bíblia, este canal é para você. Aqui, cada vídeo traz revelações surpreendentes, reflexões profundas e ensinamentos que vão transformar sua forma de ver as Escrituras. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada de conhecimento e fé.